gestão de políticas, mais do que de políticas de Estado, de governo, políticas de Estado. Então, esse é o problema que o Brasil tem que enfrentar. Aliás, não é só o Brasil, mas toda parte de países considerados subdesenvolvidos e marginais nesse mundo que caminha rapidamente já para uma multipolaridade, né? em que, em que conjuntos de países que têm problemas semelhantes devem se juntar para formarem blocos, né? políticos de influência global, né? e que atendam às nossas necessidades, que são absolutamente inaceitáveis. Muito bem. No que respeita à indústria naval, e foi bom você esclarecer, Ademar, que é em relação ao estado do Rio de Janeiro, onde a indústria naval é essencialmente ligada à indústria petrolífera. Eu começo dizendo que necessitamos, né, de uma política de governo e política de Estado que aproveite a Petrobras como uma ferramenta, como foi antes do golpe de 16, como uma ferramenta importante de reconstrução, de recuperação do polo naval no estado do Rio de Janeiro, né? No Brasil como um todo, mas especialmente no estado do Rio de Janeiro, como aconteceu nos governos entre 2003 e 2015, né? E 16, né? Muito bem. E eu fui testemunha disso, porque, como diretor de exploração e produção, responsável, não pessoalmente, mas representando as equipes de todos os profissionais da área de exploração e produção, geólogos, engenheiros, geofísicos e tudo mais, na descoberta de campos de petróleo e gás natural que, se fossem no mar, e a Petrobras estava concentrada na exploração marítima, né? seriam importantes, demandantes de navios e plataformas, né? Para entrar em produção. Então, a ligação, ainda que a gerência, a gestão da construção naval contratada pela Petrobras não fosse da minha diretoria, fosse de outra diretoria, mas o fator primordial da própria existência desse projeto se baseava em descobertas de petróleo e gás natural por parte das equipes de exploração e produção. Muito bem. E isso veio a acontecer e eu tive a oportunidade já desde as primeiras, que foram logo em 2003, nós começamos a descobrir petróleo, logo numa mudança de abordagem ideológica e política por parte do governo Fernando Henrique Cardoso, que era absolutamente entreguista, né? E antinacionalista. Muito bem. Nós, em 2003, já começamos a descobrir, e isso influenciou aqui, foi interessante eu ter me lembrado desse caso, nós descobrimos logo no segundo semestre de 2003 o maior campo de gás brasileiro, né? No litoral de São Paulo, que era Mexilhão, que é Mexilhão. E esse projeto Mexilhão nos exigiu a construção de uma enorme plataforma fixa. É interessante, né? Que foi feita, inclusive, aqui no estaleiro Mauá, de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que já é um exemplo bom para a gente demonstrar a influência das descobertas da área de exploração e produção e suas descobertas na indústria naval. Muito bem. Então, isso é fundamental. Agora, para que isso aconteça, aí é que nós vamos entrar num ponto logo inicial, mas decisivo, como eu falei, termos uma política de governo e, mais do que isso, uma política de Estado para que retome o papel da Petrobras como uma empresa estatal. Isso é fundamental, não é mesmo? Porque não pode ser uma empresa não pode se dizer estatal quando não serve e está ligada, está comprometida com o desenvolvimento do país em que ela se encontra, em que ela é fundada, em que ela opera. E a Petrobras sempre foi assim, não é mesmo? Só que tem que com a primeira derrubada do monopólio estatal, depois a abertura do nosso território às empresas estrangeiras, né?
atrás disso estava um não compromisso com o Brasil, como foi o governo desde Collor, Fernando Henrique Cardoso, mesmo Itamar Franco, né? Então, com a ascensão do nosso governo, essas coisas mudaram. E, efetivamente, o governo que assumiu em 2003 retoma esse caráter estatal da Petrobras para que seja voltado primordialmente para o desenvolvimento nacional brasileiro dentro de um projeto nacional desenvolvimentista de recuperação industrial brasileira, né? Voltada para a melhoria das condições sociais no Brasil e do povo brasileiro. Muito bem. Então, após isso, já vai a minha primeira visão crítica, né? Após mais de um ano, digo, de nosso governo, já na República, na presidência da República, nos nossos ministérios, né? A Petrobras continua a ser uma empresa não estatal. Ela não consegue se libertar dos grilhões privatistas e financistas, né? Das gestões que predominaram após o golpe de Estado. Aliás, muitos ligam a própria Lava Jato, a própria a prisão do Lula, ilegal e completamente fora dos padrões da justiça, né? A descoberta de grandes reservas petrolíferas no Brasil, né? E ao golpe de 16, né? Que implantou um novo conjunto de leis, né? Que transformaram a Petrobras num fundo financeiro, como ela até hoje. Então, novamente, nós estamos demorando, o governo brasileiro está demorando a trazer a Petrobras para uma ferramenta importante, como né, na retomada do projeto desenvolvimentista brasileiro. Muito bem. E também numa visão de transição energética. Nós, apesar de sermos a mais bem equilibrada matriz energética do mundo, das grandes economias do mundo, né, nós, não há dúvida que temos que nos inserir nessa mudança global, que é absolutamente indispensável que ocorra, da transição energética para melhorar as condições ambientais no que os combustíveis fósseis atuam, né? E são causa, né? Do planeta como um todo, não é mesmo? Então, mas, novamente, quero insistir nesse ponto. Nós já temos uma matriz energética muito melhor equilibrada do que o restante do mundo, né? Na nossa matriz energética é 55 fóssil e 45 renovável, extremamente bem equilibrada, quase cumprindo as metas do Acordo de Paris, lá de 2013 ou 2013, né? Muito bem. Então, vamos entrar na transição energética, mas levando isso também... 2015. Hein? 2015. 2015. Mas levando também em consideração que nós temos uma imensa dívida social a ser enfrentada, não é mesmo? E que devemos fazer isso com equilíbrio para que não deixe essa imensa riqueza que a Petrobras, o povo brasileiro, através da Petrobras, como brasileiros, descobrimos na margem marítima brasileira, para que essa riqueza ela permaneça sendo produzida, né, dentro de um conceito de preservação dessas reservas, porque nós estamos exportando mais de 2 milhões de barris por dia e produzindo muito. Então, isso acaba, se não for gerenciado de uma maneira estratégica, acaba esgotando essas reservas antes que, efetivamente, o mundo como um todo esteja preparado para uma substituição concreta e em grandes níveis dos combustíveis fósseis pelos combustíveis alternativos, né? Para a gente ter uma ideia, a matriz energética mundial é 80-20. 80 fósseis, se não for 80, é 78 por aí, o resto é renovável. Então, isso demora muito tempo. Os analistas internacionais aí prevêem que cerca de 50 trilhões de dólares, né,
serão necessários para até até metade desse século haja um melhor equilíbrio na matriz energética mundial. Quer dizer, que volte mais ou menos para 50 e 50 ou 60 a 40 na matriz energética mundial. Quer dizer, mesmo assim, a nossa matriz hoje já é mais bem equilibrada do que as metas estipuladas no setor internacional. Muito bem. Então, é necessário que nós preservemos as nossas reservas de petróleo e gás natural, né? Para que enfrentamos esse grande desafio que a humanidade, que o planeta como um todo tem, com segurança, está entendendo? E com segurança, inclusive, de suprir certamente o mercado internacional, mas dentro daqueles limites que preservem também as nossas reservas. Muito bem. E, como disse, isso não tem sido feito. Não tenho ouvido notícias de que as coisas, o setor de petróleo e gás natural esteja sendo gerenciado dentro desse conceito de preservação das nossas reservas. A Petrobras, como inclusive já um dos diretores da Petrobras já disse que nós temos reservas para 10 anos, 12 anos. Isso é amanhã, meus amigos. E não vai ter combustível alternativo que substitua para o nosso consumo, né? Os combustíveis fósseis. Muito bem. Então, isso é um ponto. Então, o governo brasileiro tem que recuperar, na prática mesmo, em decisões, a importância da Petrobras não só na reconstrução de um projeto nacional industrial autônomo e soberano, mas também dentro dessa perspectiva de transição energética. Muito bem. Então, isso é uma decisão política. Isso não é uma decisão econômica, é uma decisão de estratégia nacional. Como eu disse, de política, mais do que uma política de Estado, uma política de governo, uma política de Estado, porque toca diretamente na soberania nacional, que é representada, de uma certa forma, na posse do Estado brasileiro, que representa o povo brasileiro e as nossas riquezas estratégicas do nosso território. E o petróleo e gás natural, como energia, é uma coluna mestra dessa soberania, não é mesmo? Muito bem. Então, vamos lá. O que está acontecendo hoje é o seguinte: a empresa, agindo como uma empresa privada, ela leva em consideração os custos de contratação, não é mesmo? Então, e como não existe mais uma política de governo gerindo e efetivamente conduzindo a Petrobras, né? A Petrobras não contém na sua política, apagou de sua política, eliminou de sua política de gestão o que a gente chamava de conteúdo nacional, que decorreu das descobertas do pré-sal, onde, pelo seu potencial gigantesco que é ainda, nos garantia o compromisso, a contratação de bens e serviços, né, a longo prazo, de 2, 3, 4 décadas no futuro. Isso é fundamental, porque com a continuidade da necessidade de contratação que até o setor privado se prepara para atendê-la, não é mesmo? Porque tem um longo prazo à sua frente. Não adianta o industrial montar um estaleiro no Brasil se ele sabe que foi contratado para construir 2 navios e quando ele entregar esses 2 navios não tem mais. Então é preciso uma política estratégica de 10, 20, 30 anos atrás. E o pré-sal nos dava essa possibilidade, né? Se fosse a sopa no mel, como se diria, não é mesmo? Muito bem. Então, isso tem que ser retomado. Tem que ser retomado o conteúdo nacional elevado. Nós tínhamos no pré-sal cerca de 60% a 65% para ser contratado no Brasil. Então, isso é que dava uma força enorme, né, para os empresários investirem no Brasil, não é mesmo? Inclusive
a indústria naval, especialmente na área de petróleo e gás natural, que grande parte da produção mundial vem no mar, e no Brasil 80% no mar, né? Ela tem sustentação, né? Muito bem. Então, isso é um ponto. Outra coisa é o seguinte, é preciso que também, sob o ponto de vista de contratação, tendo a Petrobras, o governo recuperado o compromisso da Petrobras com o Brasil, isso é fundamental, é uma decisão política, né? Não é econômica, até porque petróleo e gás natural são de tal forma, e como tem o nosso pré-sal, de tal forma produtivo, que tem uma base financeira absolutamente concreta e robusta para décadas, se for bem administrado, né? Então, quando nós contratamos no Brasil, né? Quando nós contratamos no Brasil, é importante que se tenha em conta alguns pontos que eu considero centrais. Primeiro, o sistema, a gestão capitalista das empresas e tudo mais, não. Eu tenho que contratar no menor preço, para mim. Isso é natural dentro de certos limites, né? Na construção naval, inclusive, a construção naval, e o pessoal da construção naval sabe disso muito melhor do que eu, é intensivo em mão de obra. A gente, naquela época, calculava que uma plataforma de produção, um navio em si, a construção naval em si, ela consome 25% do seu custo a mão de obra. Então, é intensivo em mão de obra. Então, é importante que isso seja levado em consideração, porque eu visitei inúmeros estaleiros, seja na Europa, seja mas principalmente no Golfo Pérsico, como em Dubai, em Singapura, na China, na Coreia. Esses estaleiros, principalmente Singapura e Dubai, trabalham com mão de obra semi-escrava. Então, eles têm uma vantagem competitiva que não pode ser aceita dentro de uma visão ética e política na contratação. Porque, senão, eles são extremamente competitivos, porque tem mão de obra, e a indústria, como eu disse, é altamente intensiva em mão de obra. Então, eles, do seu ponto de vista competitivo, eles são imbatíveis. Então, não é possível que nós, como nação, né, com fundamentos éticos e sociais, possamos considerar que o preço dele seja justo para um efeito de uma competitividade. Não. Quando a gente ia no estaleiro brasileiro, as relações capital-trabalho são de primeiro nível, meu amigo. Não é mesmo? Não é uma mão de obra semi-escrava, são uma mão de obra muito bem qualificada e com as relações com o capital bastante avançadas. Então, esse é um ponto, né? O outro ponto é o seguinte: o custo no Brasil, esse é um ponto que aumenta o custo do Brasil na área naval. O custo, quando você compra no Brasil, você cria empregos, você paga impostos. Então, tem benefícios periféricos naquele dispêndio que tem, do seu ponto de vista social e até econômico também, que tem que ter valor, que valoriza a contratação em território brasileiro, não é mesmo? Então, isso tudo forma um conjunto de premissas, né? Que, como eu disse, não posso deixar de repetir, tem que fazer parte de uma política de Estado brasileiro, porque nós estamos com 70 milhões de pessoas com insegurança alimentar, meus amigos. Temos um desemprego enorme, não é mesmo? Então, isso é um ponto fundamental para a gente tem que considerar. Outro ponto também importante na contratação no Brasil, né, é o desenvolvimento de projetos, né, e também na área de ciência e tecnologia e inovação no Brasil. Porque o SEMPES, por exemplo, eu trabalhei no SEMPES há muitos anos, né? Nós, quando descobrimos, como desenvolvemos pela primeira vez no mundo os equipamentos, né? A tecnologia de equipamentos, de sistemas de produção para águas profundas e ultraprofundas, né?
nós interagimos com a universidade brasileira. Então, a construção no Brasil, a compra no Brasil, a utilização de todo o substrato e o arcabouço universitário brasileiro também é altamente produtivo. Então, tudo isso tem que ser considerado no preço que a gente vai pagar, que uma empresa estatal brasileira vai pagar, né? Então, isso é uma coisa importante, né? Muito bem. Era mais ou menos isso que eu tinha que eu anotei aqui para começar a conversar, porque isso, querendo ser repetitivo, isso é um problema político e um problema de decisão política de Estado brasileiro, né? Porque se ela não for tomada, meus amigos, se a Petrobras continuar como está, a Petrobras está contratando no exterior, não é mesmo? A Petrobras está contratando a operação dos nossos campos no exterior. E a Petrobras é conhecida internacionalmente, construiu um nome, um reconhecimento mundial sobre a qualidade da nossa operação como produtor de petróleo. Nós vemos aí que nós estamos com o pré-sal a 2.400 metros de lâmina d'água, uma complexidade operacional gigantesca. Não tem uma gota de óleo no sal, no mar, não é mesmo? Então, a Petrobras contratar a operação de campos, como está no mercado lá, desde o ano passado, para contratar a produção, a primeira fase da produção em Sergipe, nas grandes reservas de petróleo leve e gás natural que foi descoberto nos governos Lula e Dilma, em Sergipe, para uma companhia que será certamente uma companhia estrangeira. Então, exige no contrato dessa contratação, segundo eu estou informado, 10% de conteúdo nacional. Quer dizer, os caras vão contratar tudo no exterior. Com a venda, inclusive, com a venda de campos do pré-sal, nós vimos outro dia, faz uma semana, 10 dias, uma comemoração da Noruega, instalando no Brasil um complexo marítimo de produção de petróleo no campo no antigo campo de Carcará, não, agora deram o nome de Bacalhau. Meus amigos, olha, não é fácil falar, não. Nós vendemos o campo, a participação do campo, e a Noruega instalou aqui o que ela considera um exemplo da sua capacitação científica e tecnológica de engenharia na indústria naval brasileira, feito tudo no exterior, em campos brasileiros que foi vendido pela Petrobras, não é? Então, isso é uma coisa absurda, é um crime de lesa pátria, como disse o Silvio Massa no seu livro, né? Então, se continuar assim, agora, se os estrangeiros constroem lá, dão emprego lá, desenvolvem engenharia lá, né? E instalam aqui e vão produzir aqui, né? Enriquecendo cada vez mais as suas sociedades, as suas empresas e as suas sociedades originárias, né? Nós estamos nos campos que nós descobrimos também e que não vendemos, não sei por quê, estamos contratando no exterior a operação desses campos. Isso não faz sentido nenhum. Isso é anti-brasileiro, isso é contra os interesses nacionais, é contra um projeto de Estado, não é mais nem de Estado brasileiro. Porque o projeto de Estado que foi implantado depois do golpe é um projeto entreguista, privatista, entreguista, que tem na sua essência a exploração e o saque das riquezas nacionais. Então, esse é o momento que nós vivemos. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Está entendendo? Então, e só para terminar, falando sobre as nossas reservas de petróleo e gás natural, a energia continua sendo a mola mestra do poder mundial. Não é mesmo? Podemos ver, por exemplo, na guerra Ucrânia-Rússia, né? Primeira coisa que eles fizeram foram dinamitar, foram sabotar os dois gasodutos russos, o Nord Stream lá 1 e 2 no Báltico, que alimentava a Europa de gás. Quando fizeram isso, e a Rússia teve que interromper o fornecimento, criou-se na Europa um baita de um problema energético. O que é que fez a Alemanha? Duplicou a produção de carvão, meus amigos. Mandou a transenergética para as cucuias.
Por quê? Porque para o governo alemão, a soberania nacional está acima disso. E não deu a maior consideração para isso. Duplicou a produção de carvão, que é o combustível mais poluente. Não é mesmo? Então, tudo isso tem, na sua essência, um negócio que se chama soberania nacional, que é essencialmente político, não é econômico, não é financeiro, não é. Né? Muito bem. E aí, nós vemos a guerra, o genocídio na faixa de Gaza. Né? Muito bem. Por que Israel, uma das razões, por que Israel quer anexar a faixa de Gaza ao território nacional israelense? Por quê? Porque no mar Mediterrâneo, em frente à faixa de Gaza, foram identificadas grandes probabilidades de ocorrência de grandes reservas de gás. Então, isso tudo, a energia está entrelaçada nessa coisa. Então, o Brasil, a nossa transição energética tem que levar em consideração a manutenção das nossas reservas, a preservação das nossas reservas para a nossa própria soberania nacional. Então, é isso que... E a energia vai continuar muito. Um dos calcanhares de Aquiles da China é a energia. A China é uma grande importadora de petróleo e gás natural. Né? Então, até a nossa inserção geopolítica global nessa nova fase depende também da conservação do nosso potencial energético de energia de combustíveis fósseis. Era isso. Muito obrigado, Estrela. Obrigado por sua apresentação. Eu acho que bate um pouco com as nossas discussões, né? Embora a gente tenha tomado em consideração a gigantesca importância da Petrobras, né, nesse setor, a gente tentou também ver algumas alternativas, né, de construção de embarcações menores. Né? Mas, enfim, eu não sei se já tem pessoas que têm perguntas. Alguém tem perguntas? Está aberto para perguntas. Eu vou fazer a primeira aqui para deixar o pessoal se inscrever. Vai lá, Gustavo. Pode ir. Oi, pode fazer, Ademar. Eu vou na sequência. Tá bom. Então, deixa eu fazer que a minha é rápido tem a ver com essa questão das embarcações, porque quando a gente discutiu aqui no grupo, a gente evidentemente viu a enorme importância da Petrobras, né? Mas a gente começou essa conversa ainda no governo Bolsonaro aqui. Né? E no governo Bolsonaro, digamos, se o que você está falando hoje, que o governo Lula não começou nessa área, né, ainda estamos esperando, naquela época a gente não tinha nenhum vislumbre, né, da possibilidade. Então, a gente começou a discutir outras possibilidades que seriam, digamos, barcas de transporte de passageiros, né, a questão de navios militares que estão sendo colocados e que uma parte dessa produção, aliás, toda a produção atual foi deslocada para o Rio Grande do Sul, né? E a questão também de barcos da pesca artesanal. No caso da Petrobras, além que hoje não são mais plataformas, né? São essas FPSOs, né? Uma mistura de plataforma com navio que opera, né? E de alguns navios, você também tem a questão dos barcos de apoio. Uma questão que sempre ficou colocada, né, do ponto de vista da produção no Brasil é que você tem, digamos, a concepção maior do barco, mas você também hoje em dia tem um conteúdo tecnológico embarcado, muito desse conteúdo vem do exterior. No caso desses barcos de apoio da Petrobras, eu estou te perguntando porque eu sou um cara que não entende muito dessa questão. A Petrobras sempre precisa desses barcos de apoio com grande conteúdo embarcado ou você também tem embarcações mais simples? Não, é o seguinte. Se você quiser, aí você opta. A gente pode recolher 3 perguntas e te passar ou você responder uma por uma, você que sabe. Não, é melhor eu responder uma por uma, senão eu acabo me esquecendo. Vai lá. Tudo bem. Os barcos de apoio, eles são extremamente importantes, não só, né, para o abastecimento, né, dos grandes navios de produção e também das plataformas fixas, né, que existem na Bacia de Campos, né,
Mas a importância dos barcos de apoio cresceu muito com as exigências ambientais, né? Então, a mobilidade, a manobrabilidade de um barco de apoio, né? Ela teve que ser submetida a um avanço tecnológico muito grande para ele ter mais eficiência, mais eficácia em termos de acidentes, seja de vazamento de petróleo, como acidentes físicos lá, em termos de batidas, de abarroamento, essa coisa toda, né? E ele é também muito importante porque ele dá proteção aí no aspecto de poluição, ele dá proteção porque esses grandes barcos essas grandes plataformas de produção, elas são periodicamente aliviadas da sua carga e tem que transferir para barcos para navios petroleiros, né, que vão levar para os seus destinos, né, o petróleo para seu destino. Então, criou-se esse conjunto de exigências que inclusive, é crescente, principalmente do ponto de vista ecológico, né, ambiental. É importantíssimo que diria, a consistência tecnológica e de projetos desses barcos sejam brasileiros, como você apontou, Ademar, não é? Porque, inclusive, isso é importantíssimo, né? Na margem equatorial, onde as exigências que são com condições ambientais completamente diferentes daqui da Bacia de Campos, né? Daqui do Sudeste brasileiro, as exigências ambientais são muito mais rigorosas. Então, esses barcos, nós temos que ter a tecnologia brasileira e o projeto de construção brasileiro para enfrentar também novos desafios na margem equatorial. Então, isso é importante e é preciso também que se incentive a construção no Brasil, né? Porque é um grande número, grandemente também intensivo em mão de obra também. Então, faz parte também de uma política que efetivamente obrigue, que imponha a empresa, pelo menos a Petrobras, porque as empresas, o que foi vendido, não sei como é que isso vai ser conduzido, né? Mas pelo menos a Petrobras impõe à Petrobras o compromisso com uma construção naval no Brasil e especialmente no Rio de Janeiro, claro, que é um dos grandes fornecedores desse tipo de equipamento. Obrigado. Gustavo? Oi, bom dia a todos e todas, né? E agradecendo aqui o Estrela, né? Que é nosso mestre, né? A gente está sempre acionando o Estrela aí. Desnude tal situação para a gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, eu não queria mudar muito o rumo da prosa assim, sobre a questão naval, especificamente, né? Mas assim, a ABED é uma instituição também política, né? A gente é economista, mas é uma instituição que visa uma atuação, né, política, contribuir com o debate, né, para a democracia, defender, né, a soberania do país, né, né, e toda a nossa agenda social, ambiental, enfim, né? Então, assim, você é muito acessado por muita gente, né? A gente vê aí em diversos fóruns, etc. E tal, né? E aí eu queria, assim, se não for assim complicado assim para você falar sobre isso, né? Eu queria, se possível, se você pudesse falar um pouco assim sobre como tem sido essa relação, né? E os debates com o governo, sabe? Porque são muitos os interesses envolvidos, né? Como você colocou muito bem, né? Interesses transnacionais, interesses geopolíticos, né? E por aí vai, né? E aí eu fico pensando um pouco assim, que há uma dificuldade para nós que não estamos no centro desse debate, né? Identificar quais são essas forças dentro do governo, entendeu? Aonde está a disputa, né? Como você colocou muito bem, né? A Petrobras, né? Ela não consegue ser pública, né? Não consegue, né, ter uma ascendência, né,
sobre a questão do interesse do país, né, e do desenvolvimento, da economia, né, e a sua contrapartida social e tal, né? Mas, e claro, né, a Petrobras foi privatizada, né, uma boa parte dela, né, foi privatizada recentemente, e isso é um grande problema, né? Agora, eu queria entender um pouco assim, como é que você está vendo esse debate assim dentro do governo, entendeu? Na Petrobras, entendeu? E dentro das instâncias maiores, né? Na presidência, na Casa Civil, né? Se é que você se sente confortável assim em Claro. falar, se não sentir, tudo bem, mas é que para nós você seria uma ótima referência com relação a esse ponto, né? Não, não é, Obrigado, não, tá? ô, Gustavo, não é querer ser referência ou não, porque esse é um problema brasileiro, é um problema meu, teu, né? E do povo brasileiro. E nós não estamos discutindo uma questão setorial, nós estamos discutindo a recuperação de um Estado, de uma regulação estatal brasileira e da sociedade brasileira, né? Voltada para o que nós consideramos ética, ideológica e politicamente correto, que no final das contas significa princípios e valores civilizatórios, né? Num país com essa dimensão e com essas riquezas que nós temos, né? Muito bem. Então, há dificuldade? Há dificuldade. Vamos lá. Então é o seguinte, nós temos que saber, como cidadão brasileiro, nós temos que saber quais são os limites que podem ser, diria, obedecidos nessa transformação. Porque há uma realidade, que é uma realidade política, decorrente de um golpe de Estado, decorrente de uma eleição fraudada, né, em 2018, e que resultou numa composição de um Congresso Nacional absolutamente contrária a essas nossas visões, né? Muito bem. Só que tem o seguinte, nós ganhamos a eleição. Foi o presidente da República, né? Então, a maioria do povo brasileiro, e aí a causa disso, por que o Congresso não reflete a maioria do povo brasileiro, são outros 500, né? Mas, de qualquer forma, a maioria do povo brasileiro, ao escolher entre dois modelos, que temos que concordar também com isso, que não são modelos que conflitam entre si. Não, eles são modelos que são excludentes entre si. Uma coisa é você sentar na mesa, sentar à mesa, tendo do outro lado um camarada que defenda de ideias que são diferentes das suas, princípios, que tem como base princípios e valores civilizatórios, né? E outra coisa é você sentar à mesa com um cara do outro lado que quer destruir esses valores científicos, civilizatórios que você defende, né? Então, e aí tem os limites, né? Então, vamos lá. Mas a Constituição brasileira, eu não tenho aqui, está aqui. Isso é do professor Gilberto Bergovici, né? A Constituição brasileira diz o seguinte, vou botar meus óculos, vamos lá. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios, Território Federal, etc., tem como fundamentos, item 1, a soberania nacional. Item 2, a cidadania. Item 3, a dignidade das pessoas humanas, né? Item 4, os valores sociais do trabalho da iniciativa. Item 5, pluralismo político. Mas os três primeiros, essa não é uma ordem de importância, mas também né? Você tem que botar a soberania acima de tudo, né? A soberania do país acima de tudo, muito bem. Mas tem um parágrafo, o parágrafo único. Todo poder emana do povo, esse povo que nos elegeu, que elegeu o presidente Lula, né? No contraste entre as mensagens do presidente Lula e as mensagens e um ano de governo que destruiu o Brasil. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Veja só. Então,
na base de todos desses princípios fundamentais e desse artigo 1º está o seguinte: o povo tem o direito constitucional de exercer seu poder diretamente, sem o Congresso. Tá? Então, isso é uma coisa legal. Então, esse é um desafio que, na minha visão como cidadão, o governo tem que enfrentar. Né? Porque a gente sabe que o que está acontecendo no Brasil, e que foi estabelecido em leis, essa coisa toda, de um governo ilegal, ilegítimo, que veio de um golpe, de uma eleição fraudada, uma fraude eleitoral, né? E que isso tudo tem que ser confrontado. Porque, se não for confrontado, se não for destruído, nós estamos comprometendo o número 1, a soberania nacional. Não é mesmo? Agora, é isso que nós estamos vendo. Muito bem. Então, e vencemos a eleição. Eu repito isso porque é importantíssimo. Nós vencemos a eleição quando a eleição foi entre dois países que são mutuamente excludentes, duas alternativas que são mutuamente excludentes. Não foi dizer, não, o cara pensa um pouco diferente. Não, eram dois candidatos, o povo brasileiro escolheu um. Por mais que não interessa, ganhamos a eleição. Né? Então, esse povo tem que ser novamente chamado a opinar. Né? Através dos elementos que a Constituição permite, para que novamente seja colocado numa posição de decisão de assuntos específicos na condução, na reconstrução do Brasil como um país soberano. Isso tem que ser enfrentado. Entendo por quê? O que tá se vendo, e novamente, eu sou um cidadão comum, cara, que tem a informação que vocês têm, nada diferente dos outros. E a gente vê que as conquistas são muito tênues e pequenas. Quer dizer, nós estamos com limites, estamos submetidos a limites que são inaceitáveis. E, pelo contrário, que, ao passar do tempo, consolidam essa injustiça, esse sistema anticivilizatório e antinacional e antissoberania nacional, e empobrecedor e escravizador do povo brasileiro, né? Se consolida. O tempo passando, isso vai se consolidar. Muito bem. Então, Requião, por exemplo. Requião diz, referendos revogatórios, né? Para que o povo se manifeste. Mas tem na lei também elementos, no arcabouço legal brasileiro, tem elementos que dão ao Poder Executivo o estabelecimento de mudanças legais, desde que sejam leis ordinárias, claro, não pode ser da Constituição, mas que entram em vigor na data de sua publicação. E depois o Congresso tem 90 dias para... Estou citando, novamente, falando como cidadão comum brasileiro. E o Congresso vai resolver. E por que o governo não tem o poder sobre as estatais? Perdeu o poder nas estatais com aquele negócio daquela ponte para o futuro, né? Do golpe de 16. Porque o governo Temer aprovou no Congresso, né? Um Congresso que tinha aprovado o impeachment de uma presidenta eleita, então o Congresso dava na mão deles, estava na mão do Eduardo Cunha. Não precisa dizer mais coisa nenhuma. Muito bem. E modificou a lei das estatais e a lei das SA. A Petrobras, por exemplo, é uma SA, é uma estatal, mas é sociedade anônima, tirando do governo a gestão dessas empresas. Tá? As leis foram modificadas. Né? Então, é preciso que nós retornemos às leis das estatais e das SA que antecederam o golpe de 16. Né? E são leis ordinárias, podem ser anuladas por medidas provisórias. E a medida provisória tem a seguinte, como eu disse, tem a seguinte vantagem: entra em vigor na data de sua publicação. Quer dizer, faz uma medida provisória, no dia seguinte, nomeia novo conselho de administração e nova direção da Petrobras. E aprova novo plano estratégico da empresa. E retoma a companhia como uma empresa estatal. Né? E aí, o que é que a gente fala isso, não só eu, os grupos de pessoas falam, mas nós vamos
confrontar o Congresso, nós vamos enfrentar uma crise política. Companheiros, o que está em jogo é a soberania nacional. O que está em jogo é a escolha do povo brasileiro em 2022. Nós temos que fazermos isso, e quando se a gente fizesse isso, Gustavo, você abaixa imediatamente o preço dos combustíveis. O pessoal está discutindo sobre dividendos, né, que foi decidido ontem. O problema não está no dividendos. O problema está no escandaloso lucro da Petrobras de 125 bilhões de reais no ano passado, pago pelo povo brasileiro, cara, grande parte. Né? Então, por causa dos combustíveis altos, por causa do gás de cozinha a R$100, por causa do diesel a R$6, que aumenta o transporte, aumenta o custo dos alimentos. Então, você abaixando o preço dos combustíveis, isso tem um fator, isso tem um poder político na sociedade muito grande, de um povão mesmo muito grande. Então, e aí se comunica com a população e pressiona o Congresso com a população, com os movimentos sociais, para o Congresso aprovar as medidas provisórias. E cá entre nós, eu acho que dificilmente, se isso acontecer, o Congresso volta atrás. O Congresso derruba as medidas provisórias já com os resultados já implantados na área de combustíveis. Não é? Então, agora, aí que está esse conjunto de forças que sustenta o governo, que foi daquela frente ampla, essa coisa toda, aí tem que discutir isso. Né? Porque eu acredito, eu tenho certeza, acredito, não tenho certeza, que nesse conjunto de forças que compõem o governo, através da frente ampla, eles não são representantes daquele modelo de sociedade que foi derrotado na eleição de 22. Então, eles, fundamentalmente, eles vão concordar conosco. Então, é isso. E tem o seguinte, o empresariado nacional, com a Petrobras voltando a ser uma estatal, o empresariado nacional vai ser grandemente beneficiado com os investimentos da companhia. Então, isso tudo faz parte desse conjunto de ameaças, mas no planejamento estratégico, eu fiz parte na Petrobras, eu aprendi que o ideograma chinês para ameaça é o mesmo para oportunidade, só que tem que um estar de cabeça para baixo em relação ao outro. Então, se é uma ameaça, também é uma oportunidade. E vamos enfrentar esse negócio. Agora, se perdermos, pelo menos dizemos, não, perdemos, tudo bem, agora a nossa posição é essa. É isso. Questões, o pessoal pode usar aqui o sisteminha de levantar a mão, que aí a gente fica sabendo quem é que está perguntando. Vamos lá, tem pessoas inscritas para perguntar? Bom, se ninguém for perguntar, eu pergunto mais uma. O Ademar, acho Oi. que a galera que está nos assistindo é a nossa galera. Então, fica aí. Não. Fala, Ademir, você quer falar? Não, é que eu não consigo. Mas uma coisa, enfim, é menos que uma pergunta, é um comentário, no sentido da fala do Estrela aí, é que, na verdade, trata-se de uma questão política e econômica. Não é que ela é política e econômica no sentido geral, porque, no fundo, se a gente estava me lembrando aqui dele falando, a indústria naval já foi para o saco lá no Collor, né? Que foi quando começaram a produzir os navios lá por Taiwan, lá na costa asiática. E o grande golpe na Petrobras é a reforma patrimonial que vem com o Plano Real, onde várias estatais foram privatizadas. No caso da Petrobras, se segurou os 51% do controle da União, mas hoje o controle da parte do mercado está em 38%, né? Se eu não me
não me engano, porque eu não tenho acompanhado. 68, né? Então, a parte da União é 32. 38, né? 32. É isso. Isso. 38. É. Ou seja, a parte econômica é 38. E boa parte, uma parte do nosso acordo político, né? Contém nesse acordo político um monte de representantes políticos que ajudaram a dar esse golpe patrimonial e que têm interesse nesse mercado. Ou seja, é uma questão de política econômica patrimonial e que, se resolve o problema das SA, como você está colocando, eu depois vou até tentar entender melhor, né? Se resolve os problemas da SA, você volta a ter mais controle sobre a empresa, né? Mas a questão da estrutura patrimonial, que foi o golpe do Fernando Henrique, está dado, né? Continua dado. Muito bem, Ademir. Você tem Oi. razão. Só que é o seguinte, com aquela legislação, o Lula ganha em 2002, assume em 2003, e nós gerenciamos a Petrobras sistemicamente, que isso é um ponto também central nesse modelo de gestão. Nós recuperamos a BR, nós compramos a Liquigás para distribuição de gás liquefeito, nós compramos as termoelétricas, o diretor Hildo Sauer, de Gás e Energia, compramos as hidrelétricas que foram construídas, né? Nós recuperamos, entramos novamente no mercado na fabricação de fertilizantes nitrogenados, não é? Nós construímos os gasodutos que foram criminosamente vendidos, né? Com um investimento gigantesco, né? Então, nós, com toda a legislação, com a legislação que estava lá, uma legislação do Fernando Henrique Cardoso, né? Nós modificamos o marco, transformamos o sistema de contratação da ANP em concessão para partilha de produção. Na partilha de produção, o governo ele é proprietário do petróleo e do gás natural e negocia no contrato a parte que eles chamam lucro-óleo com as empresas que venceram a licitação, né? Enquanto na concessão a propriedade do petróleo é do que descobre petróleo. Então, nós construímos, importantíssimo, um sistema industrial integrado da Petrobras, termoelétricas que foram compradas também, não é mesmo? Então, montamos um sistema que era gerenciado sistemicamente, né? Então, isso havia, inclusive, um conflito muito grande interno na própria diretoria, porque nós herdamos a cultura do Fernando Henrique Cardoso e o modelo do Fernando Henrique Cardoso, que dividiu a companhia numa miríade de unidades de negócio. Cada unidade de negócio tinha que dar lucro, não se preocupando com coisa nenhuma, com o povo brasileiro, com o compromisso com o Brasil. O negócio dele era dar lucro. Quando eu assumi que fui visitar uma região de produção terrestre, o gerente geral disse para mim, não, eu vou ter que fechar 2 ou 3 postos aqui que são antieconômicos. Eu digo que são antieconômicos por quê, meu amigo? Não, porque estão produzindo petróleo a $10 a mais do que o preço internacional do petróleo. Eu digo, o que você quer que a gente faça? Que a gente importe petróleo? Aqui a gente está pagando $10 o barril, mais de $10 o barril, mas você cria emprego, você paga imposto, movimenta a economia local, né? Então, você não vai fazer isso não. Aí o cara disse para mim, não, diretor, mas eu sou um homem de negócios. Porra, essa foi a cultura que até do Fernando Henrique e que foi recuperada. Formaram uma cultura. Todo mundo é homem de negócio na empresa. O Brasil que se dane. Olha, desculpe, eu não quero... As críticas pessoais são sempre complicadas, né? Mas o atual presidente da Petrobras, numa entrevista lá atrás, alguns meses atrás, foi lhe perguntado, dizendo, o senhor presidente da Petrobras,
o povo de Amazonas está pagando os combustíveis muito mais caros do que o restante do Brasil paga, que é o combustível produzido pela refinaria de Manaus, que foi vendida. E o presidente da Petrobras disse, se não foi exatamente com essas palavras, disse o seguinte: olha, eu estou preocupado, mas isso é o seguinte, isso não é problema da Petrobras. Quer dizer, qual é o problema da Petrobras? Em outras palavras, ele disse: a Petrobras não tem nada a ver com o povo do Amazonas. Então, é isso. E isso, meus amigos, através do governo Fernando Henrique, nós encontramos isso lá. Tanto que foi uma discussão interna muito grande, porque nós acabamos com o negócio de unidade de negócios. Cada coisinha era uma unidade de negócio, tinha que dar lucro. Nós acabamos com esse nome, mas teve gente que protestou, porque já tinha sido formado uma cultura. E aí, olha, a gente vai longe. O que é que fez o Fernando Henrique Cardoso? Ele trancou as contratações da Petrobras, as novas contratações da Petrobras. Atrás disso tem uma ameaça fundamental, que quando você passa 10 anos sem contratar, você muda, você interrompe a passagem de cultura dos mais velhos para os mais novos. E você interrompe isso e impõe uma cultura nova. Foi o que aconteceu, privatista, negocista, no corpo de empregados da Petrobras. Quando eu entrei lá, os gerentes tinham curso de gerência na França e nos Estados Unidos. Vinham com a cabeça feita de gerente de uma negociante, homens de negócio. Né? Muito bem. Aí nós criamos, no EUP, criamos um grupo de trabalho com a COPEAD, né? Com o professor Chico Teixeira, que fez o currículo, a grade curricular, né? Para ensinar Brasil aos gerentes da Petrobras. Então, é isso, quer dizer, aquela cultura foi quebrada e, novamente, com o golpe de 16, renasceu aquela cultura de interesses privados. Nada a ver. Então, está lucrando menos do que a taxa de retorno que a gente pode empregar em outras áreas fora da companhia para ganhar mais dinheiro, que se venda o ativo. E os ativos da Petrobras foram vendidos e entraram como lucro da companhia para serem substituídos por dividendos. Não entraram para serem investidos no Brasil e criar emprego no Brasil. Foi para distribuir dividendos por 60 e tantos por cento de acionistas privados. E isso, novamente, criaram essa cultura, deixaram também de contratar, agora que está começando a recontratação, mas criaram essa cultura da empresa. E o que é resultado? Nós assumimos e tem dezenas de gerentes bolsonaristas ainda na Petrobras. Não foram trocados. Então, tudo isso compõe esse sistema podre, né? que gerencia a Petrobras e é descompromissada com o Brasil. Tudo bem. Orlando, está inscrito. Cadê o Orlando? Está com a mão levantada ali. Vai lá, Orlando. Abre o microfone, a câmera, se puder. Pronto. Abriu? Abriu. O microfone abriu a câmera também. O que eu ia perguntar, e era mais uma colocação, acho que o Estrela já chutou na canela aí, matou aquele tirambaço na veia. Que realmente a questão maior que eu vejo hoje dentro da Petrobras são pessoas que não são cargos de diretores, são cargos de carreira, são os gerentes executivos, os gerentes gerais, pessoas de decisão e que são radicalmente contrários a voltar a se fazer navio, a voltar a ter que ter conteúdo local, a achar que está certo ou não, vende, porque esse troço aí não dá lucro, vamos pegar esse dinheiro aqui e o acionista precisa ter dinheiro, que ele só faz o acionista estar na empresa, é o lucro muito grande, e as pessoas estão com isso, assim, fazendo até entrando bem na questão. Eu entrei na Petrobras em 2004.
E é isso que o Estrela falou. Depois de muito tempo que não tinha concurso, houve um concurso grande que entrou muita gente. E, na minha cabeça lá, eu percebi nitidamente que queriam incutir essa ideia. A Petrobras é uma empresa para dar lucro, que se lasca o Brasil. Orlando, é isso mesmo. E hoje eu fico triste de ver. Eu vi 2 gerentes, que eram gerentes executivos na Transpetro, agora estão na Petrobras, comemorando a contratação de navios em Singapura. Pô. Eu fiquei bobo, eu falei, gente, como é que pode? E esses caras estão hoje gerentes que decidem, têm um poder de decisão muito grande na companhia. Isso aí não vai precisar de congresso, de nada. É uma canetada limpa desses caras da Petrobras, bota esses caras no corredor e vamos colocar nos cargos pessoas que sejam... Se já tem que engolir o Congresso, onde você tem gente contra, você vai engolir agora também nos cargos de direção da Petrobras? Aí não vai mudar nunca. Vai ser secar gelo. Legal. Só por aí. Obrigado. Não, o seu depoimento, Orlando, é primoroso. Que você viveu e está vivendo lá. É primoroso. A sua opinião é de um impacto, né? Absolutamente consistente na formação da opinião das pessoas que vierem a ouvir você falar, porque você está vivendo. Não é o Estrela que está lá, que já deixou, saiu e tudo mais, está falando por ouvir falar. Não, você está vivendo esse ambiente, Orlando. Então, agora, eu digo o seguinte, se quem manda na Petrobras não tiver essa sensibilidade que você tem, e aparentemente não tem, esse é que é o problema, e aparentemente não tem, então esses gerentes continuam no carro. É isso, companheiro. Foi ótimo, essa tua intervenção foi primorosa, e você está vivendo isso lá dentro. Não é uma pessoa que está... o Estrela está ouvindo falar, está sendo informado por outras pessoas. Não, você está vivendo isso, Orlando. Agora, alguém quer fazer mais perguntas? Vai lá, Orlando. só puxando a conexãozinha. Eu já aposentei desde de janeiro de 20, Estrela. Eu tenho, assim, muito contatos com as pessoas que trabalhavam comigo ainda, e eu ouço isso de pessoas que eu dei uma chacoalhada, dizendo sempre, a Petrobras é estatal. Petrobras não é o Bradesco, não é a Shell, não é a ESSO. Isso aqui só existe porque teve muito dinheiro público colocado aqui dentro para a Petrobras chegar aonde chegou. Isso. E você me permita complementar. E explorando um bem estratégico descoberto em território brasileiro pela Petrobras, por brasileiros e pela Petrobras, né? Que está sendo entregue a interesses anti-brasileiros. Que se ainda fosse... eu vou contar aqui, Ademar, se você me permite. Quando nós assumimos, lá a diretoria, fui me inteirado que estava acontecendo essa coisa toda. Em 2001, veja só, eu tenho contado essa história. Em 2001, a Shell, tendo como sócia a Petrobras, minoritária, devolveu um bloco na Bacia de Santos. E não sem antes perfurar um poço. Então, tem o seguinte, ela começou a perfurar, ela era operadora, e entrou no sal, na camada de sal, e parou o poço, porque teve problemas operacionais, de engenharia de perfuração de poços, e disse, não, estou gastando muito, não me interessa, vou devolver o bloco. E a Petrobras era sócia da Shell. E a Petrobras tinha o direito de dizer, não, a Shell quer devolver, então eu assumo gratuitamente, sem despesa, eu assumo o bloco 100%. E a Petrobras não fez. Devolveu o bloco. Estava no governo Fernando Henrique Cardoso. Por que a Petrobras não fez? Porque a Petrobras, como já no governo Fernando Henrique Cardoso, não tinha não tinha nenhum compromisso com o Brasil. Nós entramos
E o bloco foi devolvido para a ANP, né? E deixou-se embaixo 10 bilhões de barris, embaixo do sal. Nós entramos em 2003 e começamos a rever a política de exploração e produção dentro de uma orientação direta do presidente Lula. O Lula disse, não exatamente com essas palavras, mas com outras palavras, com atos, disse: Petrobras, reassuma o seu protagonismo no setor de petróleo e gás natural do Brasil. E ele não fez isso só politicamente, ele fez isso embasado, técnica, científica e tecnologicamente embasado, porque a Petrobras que, pelo monopólio estatal, decorrência do monopólio estatal, a Petrobras é que tem a maior competência. E nós ganhamos lá em Houston o Nobel da engenharia de petróleo, a maior competência mundial em exploração e produção, engenharia de produção de petróleo. Então, nós começamos a perfurar o poço e gastamos nesse primeiro poço mais de 200 milhões de dólares. Porque ali esses 200 milhões de dólares não eram um simples investimento. Era na procura de bens estratégicos naturais que nos dessem autossuficiência de petróleo por décadas. E isso aconteceu. Isso numa decisão política do governo, não é mesmo? Que não era do governo Fernando Henrique Cardoso. E descobrimos o pré-sal. E constituímos um grupo de engenheiros com o centro de pesquisa. Deu problema. Reúnam-se e vamos ver o que é que vamos fazer. E assim foi até que descobrimos o pré-sal. E gastamos mais de 200 milhões disso. Investimos mais de 200 milhões nesse projeto e descobrimos o pré-sal. E aí, todo esse esforço, esse compromisso com o Brasil, dá um golpe por causa disso, muito por causa disso, com certeza, e cometem o crime de lesa-prata de vender as participações na Petrobras, inclusive em campos do pré-sal. E eu fico indignado como brasileiro, porque nas normas da ANP, tem dois fatos aí. Nas normas da ANP, você descobrindo petróleo e gás no mar territorial, no mar brasileiro, você tem que dar o nome de um peixe ou de um organismo marinho brasileiro. Ela vendeu e puseram o nome do poço de bacalhau. Bom, isso é um negócio, pode ser um troço pequeno, mas é uma ofensa à nossa cultura. E outra coisa, outro ponto, deixa eu ver se eu me lembro, né? Bom, agora eu me esqueci, mas era outro ponto também relacionado. Vocês vejam que absurdo, meus amigos. Isso não é revertido. Nós descobrimos no campo em Tupi, né, porque os geólogos geofísicos preparam a locação do poço e dão um nome de fantasia, deram o nome de Tupi. E descobrimos um dos maiores campos do mundo. Né? E demos o nome de Lula, porque é um organismo marinho, dentro da lei brasileira. Pois eles trocaram, eles não chamam mais o campo de Lula, chamam o campo de Tupi. Quer dizer, isso é um escárnio à nossa cidadania. Né? Então, enfim, é isso. E continua lá, 1 ano e meio depois, a gente está no governo, é o campo de Tupi. A Petrobras chama o campo de Lula de campo de Tupi. Oh, desculpem. Wellington, eu pedia para o Orlando abaixar a mão, porque sua mão continua levantada, Orlando. Wellington, sua vez. Olá, companheiros, estão me ouvindo? Sim. Boa tarde, desculpa aí no atraso, eu acabei perdendo parte da fala do Estrela, queria agradecer o Estrela por estar aqui conversando conosco, compartilhando aí das suas impressões. Eu talvez tenha acabado perdendo a parte onde ele trata da questão mais técnica, da política industrial proposta pelo governo e da participação da Petrobras nisso, no setor naval também. A gente está aí falando de política e cada fala e cada gesto do Estrela me traz muitas coisas para perguntar e ao mesmo tempo é difícil estruturar essa pergunta. Mas o que eu queria talvez colocar para ele trazer mais ideias, colaborações, é a questão estratégica.
ao que está submetida a estrutura da Petrobras, né? O presidente da Petrobras, qual que é a visão estratégica que ele tem, o que é o futuro da empresa que não aplica, não reinveste nela mesmo para cobrir a depreciação dos seus ativos e ainda aliena ativos estratégicos, né? E a quem está submetido, né, essa visão de futuro da empresa, né? Como é que o governo você enxerga na Estrela essa cobrança, essa organização, essa gestão, né? Essa governança, assim? A gente sabe que Petrobras sofreu muito aí depois da Lava Jato, né? E talvez esteja até hoje tentando evitar cair naquele mesmo ataque. E será que é isso que orienta as ações dos gestores da empresa no momento? A gente, essa coisa que vocês falam do espírito que já houve na Petrobras, né, dos brasileiros trabalhando nela para poder estruturar um país forte, soberano, né, e a nova cultura de gerenciamento que é, né, guiada pelo mercado. Como é que essas coisas conversam, se é possível a gente retomar uma perspectiva nacionalista e por onde começar, né? Se é pelos funcionários da empresa, o povo soberano talvez não tenha os meios adequados para fazer essa pressão, e se a gente está realmente submetido a algo forte, né, interno e externamente, e se a gente tem que direcionar o nosso combate a essa geopolítica, né, ou a repensar a Petrobras desde dentro, né? Então é isso. Qual que é o panorama que a gente pode ter para o futuro da empresa? O que que ela tem movimentado? O que que ela tem sinalizado, né? E o que que os brasileiros podem fazer para apoiar ou para retomar uma linha de desenvolvimento a partir da Petrobras? Só para fazer um adendo, né? Eu trabalho numa área do governo, né, que tem contato com os contratos de tecnologia, né? E a Petrobras era uma das empresas mais ativas na contratação de tecnologia, participando inclusive de consórcios de pesquisa, né? Feitas no exterior por grandes centros acadêmicos e outras empresas, inclusive concorrentes. E desde 2017 a gente já não vê mais essa atividade, né? E essas atividades não pararam, tenho certeza que elas, né, continuam sendo realizadas no mundo afora. E a Petrobras talvez tenha se abstido de participar. O que que a gente vê nisso aí? A gente ainda pode ter esperança de que ela volta a ter aquela força anterior, né? Aquela participação, aquela presença de mercado e o Brasil sendo beneficiado disso? Bem, Wellington, vamos começar. Lava Jato. O engenheiro Barusco, no seu depoimento, perguntado, eu sei porque, eu vou dizer por que eu sei disso. Perguntado lá no inquérito policial sobre a minha atuação. E ele disse que não, Estrela é sempre muito fechado, essa coisa toda, não participou e coisa nenhuma. Muito bem. Mas a imprensa pegou e distorceu essa informação e a Rede Globo fez no Jornal Nacional, no Jornal Nacional, para 40 milhões de televisores ligados no Brasil inteiro, me envolvendo na corrupção. Muito bem. E aí, nesse que depois desmentiu, houve um desmentido formal da Globo, isso foi numa quinta-feira, na segunda ou terça-feira da semana seguinte eles desmentiram, aí não vamos entrar por qual foi a causa desse desmentido, é outro problema, outro assunto, mas o Barusco, né, no seu depoimento, disse lá, não, eu recebo grana desde 1998 na Petrobras. Então, o fenômeno de corrupção, não só na Petrobras, mas na sociedade como um todo, é praticamente permanente, né? Você tem que punir os corruptos. E aí entra um ponto central. Por quê? Enquanto lá naquela crise, vocês economistas, não vou falar sobre isso, porque você, economista, sabe disso melhor do que eu, aquela chamada crise dos derivativos, que ocorreu nos Estados Unidos, e que a GE faliu, acho que o Bank of America faliu, a General Motors faliu. O que é que o governo americano fez?
puniu os diretores e os responsáveis que foram corruptos, mas não destruíram as empresas. E o que é que nós fizemos? Nós destruímos a Petrobras, mas não fomos nós nacionalistas e cidadãos brasileiros com essa visão nacionalista, que destruiu a Petrobras. Foram os representantes do grande poder internacional, não é mesmo? Poder global, que através de uma intervenção, nós sofremos a intervenção de um país estrangeiro, no Departamento de Justiça norte-americano, não é? Por causa da descoberta do pré-sal, certamente, pelo menos em boa parte, né? Então, isso resultou no golpe, na fraude eleitoral de 18, né? Instalando no Brasil um governo de ocupação estrangeira. Não foi um governo, né? Porque os nazistas, as grandes potências, quando invadem, instalavam nas suas conquistas governos nacionais deles, conquistadores. Mas, modernamente, isso pega mal. Então, eles instalam pessoas que eles são servis, né? Então, foi isso que aconteceu. Muito bem. Então, Wellington, esse negócio da Lava Jato destruíram a Petrobras, né? E quando tinham que punir as pessoas envolvidas e manter a estrutura da companhia, mas isso não era o objetivo deles, tanto que fizeram o que fizeram. Muito bem. Então, e modificaram as leis de gestão da companhia. Então, é mais ou menos isso que nós estamos tratando hoje, né? E que existem saídas para isso. O problema é grande, mas a saída tem que ser grande, porque não pode ser saidinhas que a gente vai resolver esse problema. Que é um dos pontos que eu explanei, né? Então, a esperança que nós temos é que nós voltemos. Não, Wellington, não precisa ser ao monopólio estatal. Nós voltemos a 2015. Está entendendo? Então, com todas as modificações como eu já disse aqui, com todas as modificações que o Fernando Henrique fez, mas que quando nós assumimos em 2003, construímos uma empresa poderosa, sistêmica e voltada para o Brasil. Não é voltar, tá entendendo? É só anularmos, porque nós estamos presos num arcabouço legal que é absolutamente entreguista e anti-brasileiro. E aí, tocando no que você falou, sob o ponto de vista de mercado brasileiro, o pessoal dizia o PPI, o preço de paridade de importação. É fundamental, porque se você não praticar no Brasil preços internacionais, para que você vai vender uma refinaria? Se ela vai ter um preço regulado internamente. A grana que os caras vão aplicar na compra da refinaria, e esses caras não pertencem ao capital produtivo, né? Como todos nós sabemos, esses caras pertencem ao capital financeiro transnacional. Para que eles vão querer comprar a refinaria de Mataripe ou de Manaus, se tem preço controlado internamente? Eles tem que ter preço internacional. Para eles terem no Brasil, eles se equipararem aos investimentos no Brasil, aos investimentos que eles fazem em qualquer país eco do planeta. Não é mesmo? Então, isso está... Aí entra o nosso governo e retira o PPI 100%, mas tem ainda a influência do preço internacional. Nós, que somos um país autossuficiente, e exportamos mais de 1 milhão de barris por dia. Então, existem essas contradições que têm como base o que você falou. Quer dizer, a perda da Petrobras de ser uma empresa estatal voltada para o desenvolvimento nacional. Então, aí é que está. O que interessa, no final das contas, e aí, sem querer ser repetitivo, o que interessa é a gestão do sistema Petrobras, que já foi também desintegrado. Não é mesmo? Então, o sistema tem que ser recuperado. Não é mesmo? Então, esse é o programa, porque se nós continuarmos aceitando tudo isso que foi feito e tendo remendos, band-aids, né, aqui, um band-aid ali, um band-aid aqui, ok, vai ser positivo? Não deixa de ser positivo, mas no conjunto geral não vai influenciar. Por exemplo,
meus amigos, vocês podem perguntar ao cidadão, às suas famílias, aos seus amigos, se eles sabem que quando eles abastecem seus automóveis num posto da Petrobras, eles não estão abastecendo num posto da Petrobras. Ninguém sabe disso. A grande maioria da população brasileira não sabe que a BR Distribuidora foi vendida com o símbolo da Petrobras e o nome da companhia. Isso não é inaceitável. E o governo não fala isso para o povo. Quando quer que seja a Petrobras? Porque só influencia no preço interno quem distribui. Está entendendo? Quem vende na refinaria, aí vai participar de uma competição, entre aspas, entre os mesmos caras. Né? Entre a Shell, que domina já praticamente o mercado distribuidor brasileiro, e uma tal de Vibra, que comprou a Petrobras, e ambas têm interesses de grandes fundos internacionais de investimento. Tá vendo? Então, é preciso que a Petrobras retorne ao retalho lá, à venda. Mas o nome... Rapaz, vai, comunique isso ao povo. Estamos comprando postos, estamos fundando uma companhia distribuidora de petróleo. Com nome, escolha um nome. Porque a Petrobras, que os postos da Petrobras que estão aí não são mais da Petrobras. Os postos da Petrobras têm esse nome agora. Comuniquem isso à empresa e vamos para o mercado retalhista, para manter os lucros contidos, e não cobrar R$100 por um botijão de gás, e não cobrar R$6 por um litro de diesel, porque são vendidos na porta da refinaria em preços que, se bem administrados do ponto de vista da lucratividade, de uma lucratividade consentida, mas dentro de limites, vai abaixar muito o preço do combustível no Brasil. E abaixando o preço do combustível, vai abaixar o preço da comida. Vai favorecer o trabalhador de baixíssima renda, que são 70% dos trabalhadores brasileiros, no gás de cozinha. Então, isso é uma questão política. Agora, achar que não tem que participar da distribuição, que os postos que estão aí, nós vendemos os símbolos, isso aí não tem cabimento. Tem jogo, é a recuperação da empresa como um sistema integrado, industrial, que tem uma influência direta no custo de vida, no bem-estar da população, principalmente da população menos favorecida. Então, é isso que precisa. Não sei se eu respondi tudo, por favor. Desculpe aí. Se tem mais alguma questão? Eu tinha uma questão, mas vamos ver se alguém tem mais, porque como eu já perguntei. Se não tiver, eu pergunto. E a gente pode, inclusive, começar a encaminhar para o fechamento, Estrela, porque você tem horário, todo mundo tem horário. O Selton Mello, o ator, ele tem um personagem que aparece aí no famoso Alto da Compadecida, personagem chamado Chicó. Né? Esse Chicó tem algumas falas engraçadas em que ele fica falando: eu tô rico, eu tô pobre, eu tô morto, eu tô vivo, não sei o quê. E fica sempre fazendo essas contradições. A gente lembrou aí nessa trajetória, né, a Petrobras, talvez a gente possa identificar lá desde os anos 90, né, você tem o desmonte liberal, né, ou a concentração e atendimento de uma visão mais liberal. Então, com o Collor foi assim. Né? Aí, com o Itamar, você teve uma pequena alteração. Aí veio o Fernando Henrique, voltou à visão liberal. Né? Com o Lula, mudou de novo. Aí veio com o Temer, foi exatamente um cara do Fernando Henrique, que é o Pedro Parente, foi lá para a presidência da Petrobras para montar de novo um esquema vinculado aos interesses liberais, que continuou fortíssimo no governo Bolsonaro, só entrando em crise no último ano, em função da discussão eleitoral, quando aí eu acho que rodaram 3 ou 4 presidentes da Petrobras em um curto período de tempo para atender a questão de baixar os preços dos combustíveis, que era importante para o Bolsonaro naquele momento eleitoral. Né? Mas então, bom, esse tipo de política, evidentemente, tem reflexos muito complicados do ponto de vista da própria empresa, né?
dessa questão empresarial, eu lembro ali da passagem do Fernando Henrique para o Lula, um dos elementos essenciais foi que não tinha concurso, né, durante muito tempo. Então, você teve que contratar milhares de funcionários para a Petrobras, né, dezenas de milhares. A Petrobras tinha se reduzido em termos de funcionários a quase metade. Eu acho que saiu de 70 para menos de 40 mil funcionários e teve que retornar para o patamar, isso sem contar os terceirizados, né? E isso é todo um esforço de formação de quadros, de preparação das pessoas, né? Além de uma tentativa aí de retomar essa memória da empresa que você já se referiu. Agora, pensando especificamente na nossa discussão, que é a discussão do setor naval, isso é uma questão de vida ou morte, não é? Porque esse é um setor que tem que se estruturar no longo prazo, ele precisa, como indústria nascente, ter aí uma certa estabilidade e compras firmes durante um período razoável, para ele, inclusive, digamos, ficar competitivo, inclusive, a nível internacional, né? Poder resistir lá na frente se mudar a orientação política, né? Ele poder se manter operando, né? Então, cada vez, por exemplo, dessa dependência em relação à Petrobras, cada vez que muda a orientação da Petrobras e vai comprar navio em Singapura ou em qualquer outro lugar do mundo, desmonta o setor naval. E aí lá na frente vai dizer, mas ele não era competitivo. Bom, a gente já sabia que ele não era competitivo, ele estava em formação, então ele não era competitivo, né? A toda a discussão em torno da indústria nascente. Então eu pergunto, tem alguma forma que não essa disputa política permanente de pensar um projeto de longo prazo em que mudanças eventuais do governo não alterem tanto aí o funcionamento de uma empresa estratégica como é a Petrobras? Como é que você pensa isso? Muito bem. Seguinte, antes, eu me lembrei agora que o Wellington, está aí ainda, Wellington. Tá aqui. O Wellington, eu esqueci de responder sobre o SEMPES, Pesquisa e Desenvolvimento de Engenharia Tecnológica no SEMPES, que você disse, né? A Petrobras ganhou um prêmio, o Nobel da Tecnologia de Engenharia Mundial, meu amigo, né? Nós tínhamos no SEMPES, eu fui superintendente geral no SEMPES, né? Quando nós ganhamos esse prêmio, e não tem nada a ver com a minha presença ou não na superintendência, é um problema, era uma política de empresa, uma política de desenvolvimento científico e tecnológico da companhia, né? Fosse qual fosse o superintendente geral do SEMPES. Muito bem. Destruíram o SEMPES, meu amigo Wellington, e até hoje não reconstruíram o SEMPES, com 1 ano e meio de governo. Eu tenho sido informado. O SEMPES o SEMPES foi transformado num balcão de negócios, Wellington, sem nenhuma perspectiva de investimentos a longo prazo. Foi transformado numa padaria. Desculpe a expressão, não quero ofender ninguém, mas é isso. Isso tem que ser, o SEMPES tem que ser reconstruído na sua essência, na sua gestão. E não é, até hoje, com mais de 1 ano, 1 ano e meio de governo. Tá bom? Muito bem. Você aí, Ademar, é o seguinte, é o que você falou, é exatamente isso, né? Quer dizer, precisamos de ter os empresários precisam ter uma perspectiva de longo prazo para investirem, né? Enfim, que é a segurança, que o cara vai pedir um empréstimo no banco, se ele tiver contrato, o banco dá o empréstimo. Se não tiver contrato, o banco, se der, vai ser com uma taxa de juros exorbitante. Muito bem. Foi por isso, Ademar, que nós colocamos no novo marco regulatório do pré-sal a Petrobras como operadora única. Que é a operação única, o operador, no consórcio, é que manda na engenharia, manda na tecnologia, manda em tudo. Está entendendo? Manda nas compras. Quer dizer, a Petrobras como operadora única e tendo um conteúdo nacional obrigatório elevado, essa era a saída. E o pré-sal nos apresentava uma perspectiva de 50 anos. Essa é uma riqueza, que é uma vantagem competitiva para o desenvolvimento nacional, autônomo e soberano, é inexcedível, espetacular. E foi por isso que eles foram em cima, né? Tiraram a Petrobras como operadora única, né?
e depois não venderam tudo, onde nós éramos operadores ou não, eles venderam, e deu nisso. Então, essa perspectiva de longo prazo, que ainda pode existir no que restou a Petrobras em termos de indústria naval, para servir a área de exploração e produção, ela ainda é consistente, mas em dimensões muito menores do que era, porque a Petrobras vendeu e não é mais operadora, dos nossos campos antigos, né, dos campos da época do Marco do Pressão, mas, de qualquer maneira, também ter uma perspectiva bastante longa. Só que tem o seguinte, se nós continuarmos com a produção excessiva, com a predação das nossas reservas, não obedecendo a princípios de manutenção das nossas reservas, uma preservação de reserva, não é você deixar de produzir, é você produzir em mais longo tempo, e cada vez que você produz mais, com o desenvolvimento de tecnologias, de conhecimentos geocientíficos, você pode ter, porque o conceito de reservas tem reservas provadas, reservas prováveis e reservas possíveis. Então, o camarada, a reserva provada que já tem tudo pronto para ser produzido. As prováveis são aquelas que você pode criar reservas novas para serem acopladas, transformadas em reservas provadas. E tem as reservas possíveis, são as mais difíceis de serem produzidas. Então, à medida que você prolonga o tempo de produção de um campo, você vai, naquele próprio período, você vai transformando possíveis em prováveis e prováveis em provadas, por melhor aplicação, o avanço científico e tecnológico. Né? Quando você vende esse campo para outros que não têm, que são fundos de investimentos que querem o lucro máximo no menor tempo possível, querendo saber do resto. E nos nossos próprios campos, você adota uma política de produção, de grande produção, né? Então você prejudica o longo prazo. Quando você prejudica o longo prazo, você prejudica, quer dizer, a sustentabilidade de investimentos no país de longo prazo. Então, é isso que nós estamos vivendo. Enfim, tem que ser... Isso aí, nós temos que ter uma mudança de gestão da companhia, do que restou da companhia. Já que os campos que foram vendidos, aparentemente, são irrecuperáveis. Quem está festejando é a Noruega, que botou o nome de bacalhau no campo dela, claro, que bacalhau é o peixe nacional da Noruega. Então, é isso, meus amigos. Alguma questão mais, pessoal? Tem aí nos minutinhos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Opa, Clícia, diga lá. Não, só agradecer o professor, a disponibilidade, agradecer a todo mundo que está presente, né? Dizer que o Corecon do Rio de Janeiro tem muito interesse nessa discussão por conta do desenvolvimento local, né? O Rio de Janeiro se esvaziou não só da Petrobras, mas de toda a atividade produtiva. E gostaria, então, de agradecer em meu nome, em nome do Corecon e em nome da ABED. Obrigada. Obrigado, Clícia. Então, Estrela, dentro do que a gente combinou, que eu tinha te avisado, provavelmente por volta de 15 para as 2 a gente terminaria. Estamos terminando no horário. Seu compromisso aí a partir de 2 horas está garantido. Eu te agradeço muito. Eu acho que as ideias colaboraram com a gente. Evidentemente, você puxou a brasa para sua sardinha, que é a Petrobras. Então, isso vai ajudar a gente a pensar duas coisas, a indústria naval e também a indústria do petróleo, que é fundamental no Rio de Janeiro, né, da gente ver como é que isso avança. Então, de novo, eu te agradeço muito essa participação. Sorte aí nos seus compromissos, sorte no jogo de domingo
Para quem não pegou o papo aqui antes, o Estrela se mostrou um botafoguense animado. Né? Então, e o Gustavo, aí, pela sua caneca, se mostrou um tricolor também animado. Né? Então, futebol sempre entra pela janela aqui nas nossas discussões. Agradeço também ao Orlando por ter organizado a atividade. E passo a você, Estrela, para palavras finais, se você quiser. E conte com a gente, quando você quiser também debater algum tema de economia, pode contar com a gente. Você tem os nossos contatos, estamos absolutamente à sua disposição para conversar qualquer coisa, mesmo sabendo que você deve ter mais conhecimento que a gente, mas tudo bem. Não, de maneira. Economista, em geral, não é muito modesto, então a gente tenta exercer aqui um pouco da nossa modéstia, mas no que a gente puder também ajudar você e colocamos à disposição para fazer qualquer debate que você queira conversar com a gente. Mas eu te passo a palavra para você fazer suas considerações finais e a gente encerra, tá bom? Muito bem, eu quero agradecer o convite, agradeço também as palavras da Clícia, né? Dizer que eu não sou professor, né? Eu sou um geólogo de chão de fábrica, né? Então, mas antes de mais nada, como todos nós, somos cidadãos brasileiros, né? Então, eu acho que é a nossa, sabe, o nosso grande desafio das profissões, inclusive, das profissões organizadas, das organizações profissionais, sindicatos, essa coisa toda, discutir e colocar para os seus membros, para os seus participantes, que o Brasil está em jogo, o futuro do Brasil está em jogo. Então, é necessário que nós nos interessemos por isso e vocês, como grupos, né, grupos profissionais, como um grupo profissional importante na área de extrema importância, que é a área econômica, tem também essa tarefa gigantesca pela frente. Mobilizar as pessoas, mobilizar os seus conhecidos, né? Mobilizar a sociedade, no caso de vocês no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, os seus congêneres nos outros estados, para que nós tenhamos consciência do perigo que nós corremos em não enfrentar, em não confrontarmos diretamente com esse grupo que está do outro lado, que não, como eu disse no início, não quer conversa, ele não quer discussões, ele simplesmente defende uma posição que representa a nossa destruição. Os modelos que nós defendemos, os modelos que eles defendem, não podem ter aquele conjunto de interseção, né, que a gente aprendeu na escola. Eles são mutuamente excludentes. Então, ou é um Brasil soberano, ou é um Brasil escravizado ao grande capital financeiro internacional, num mundo de transformação geopolítica, que também seria a nossa grande oportunidade, pelas nossas potencialidades estratégicas, né, que nos garantem uma soberania efetiva, se bem administrada e se administrada dentro desse modelo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, Estrela. Obrigado a Estrela. todos que acompanharam aqui a conversa, sejam do GT, sejam pessoas da ABED ou convidados em geral. Tá? E vamos adiante as próximas discussões e com essas preocupações que o Estrela colocou para a gente na cabeça, ajudam a gente a refletir. Abraço para todo mundo. Um abraço. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, Estrela. Excelente, como sempre. Obrigado, que é isso. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado, Estrela. Obrigado a todos. Abraço.